TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos! Chegamos ao Correio Serrano na TV e, é claro, eu preciso te lembrar que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já aparecem aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Então, flagrou alguma situação, algum acidente, fez foto, fez vídeo, manda pra gente. E hoje Petrópolis amanheceu com um dia bonito, céu azul, sol já nascendo ali por detrás das montanhas. Olha que espetáculo da natureza, né? E para inverno até que não tem feito tanto frio, não. Eu prefiro assim. Vou te ser sincero, nem muito calor, nem muito frio, temperaturas amenas, solzinho durante o dia. Na verdade, esse céu azul e dias ensolarados são bem típicos de inverno aqui na cidade. Paisagem linda, linda, linda. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 19 de agosto. Você vai ver que nutricionista alerta para mito de que grávidas precisam comer por 2. Você acompanha também que Brasil registra menor número de casos de malária em quase 50 anos. 4 em cada 10 mulheres já apostaram ou apostam online, diz uma pesquisa. Você vai ver também que em Petrópolis, mais uma vez, o ônibus da Turp apresenta falha durante viagem, só que na BR-040. Prefeitura de Petrópolis intensifica a manutenção de iluminação pública. E mais, Dó-Ré-Mi leva projeto à rede pública de Petrópolis. Esses e outros destaques agora no Correio Serrano na TV. Começamos então essa edição com os destaques do nosso jornal impresso, o Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Então a gente vai direto lá para a nossa primeira página e lembrando que você pode acessar todas as nossas notícias pelos nossos sites aqui ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais. Vamos então para o Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Ali na linha vermelha, decisão monocrática trava acordo de Couto com Douglas Ruas nas escolhas para o TCE e AGTransp. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Estados Unidos de olho em toneladas de urânio brasileiro sendo enriquecidos na Rússia. Envio do material radioativo faz parte de um acordo entre INB e Rosatom, a estatal nuclear russa. Também destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Temos ainda indenizações da Voo e PES devem ser arcadas por Latam e ANAC. Lula fará monitoramento político no noticiário. E aqui no nosso texto, legenda, nações do Sudeste Asiático ganham espaço na agenda diplomática de Brasília. Também destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Agora a gente vai lá para a nossa página 11, ver o que é destaque por lá. Lá no Petropolitano, a audiência vai abordar segurança nas redondezas do Abrigão, que fica ali no Alto da Serra. Juiz determina a participação obrigatória do prefeito e de secretários municipais. Eu vou ler um trechinho aqui, porque a Justiça de Petrópolis marcou para o dia 25 de agosto uma audiência especial para discutir a situação de segurança no entorno do Núcleo de Integração Social, que é o NIS,
conhecido como Abrigão, que fica ali no alto da serra. A decisão foi tomada pela 4ª Vara Civil de Petrópolis, após o Ministério Público ajuizar uma ação civil pública contra o município e o estado, cobrando medidas permanentes e integradas de prevenção e segurança na região. Sobre isso, a gente também tem uma reportagem em vídeo para trazer para vocês e vamos entender todo o caso. Por quê? O Ministério Público do Estado do Rio ajuizou uma ação civil pública contra o município de Petrópolis e o Estado para cobrar medidas permanentes de segurança no entorno do Abrigão, ali no Alto da Serra. A ação foi motivada por relatos de moradores e comerciantes sobre o aumento da insegurança e episódios de violência na região. Vamos conferir. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, há relatos de consumo de drogas em vias públicas, brigas, perturbação da ordem e descarte irregular de lixo no entorno do Núcleo de Integração Social, o NIS, conhecido popularmente como Abrigão. A ação civil pública pede o aumento do policiamento ostensivo e preventivo e o reforço da segurança municipal, principalmente nos horários de maior movimento. A proposta do Ministério Público não é restringir o acesso ao abrigo e nem impedir o atendimento à população em situação de rua. O objetivo é que o Estado e o município atuem juntos para garantir segurança para os moradores, comerciantes, trabalhadores e também para os usuários do serviço. Entre as medidas requeridas em caráter de urgência estão uma audiência pública e um diagnóstico das ocorrências de violência. O Ministério Público também quer que, em até 45 dias, seja criado um plano de ação integrado, com a participação da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Secretaria de Assistência Social e equipe do NIS. O MPRJ pede ainda a capacitação dos agentes para uma abordagem humanizada e relatórios periódicos sobre as medidas adotadas. A ação destaca que não poderão ser feitas remoções compulsórias, expulsões, recolhimento indevido de pertences ou práticas discriminatórias. Em caso de descumprimento, o órgão pede a aplicação de multa diária, em valor a ser fixado pela Justiça. E como vocês viram no nosso jornal, no Correio Petropolitano, já tem data marcada então para essa audiência, dia 25 de agosto. E sobre essa questão toda, em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que as forças de segurança intensificaram as ações no Alto da Serra, com ampliação das rondas e reforço no Núcleo de Integração Social, que passou a contar com uma viatura e mais uma dupla de Guarda Civil Municipal no horário de entrada e para o pernoite. A Prefeitura também informou que realiza operações contra o tráfico de drogas e que a região deve receber câmeras de monitoramento. Segundo o município, o NIS mantém serviços de acolhimento, alimentação, atendimento de saúde, cursos e encaminhamentos para tratamento de dependência química. E nos últimos 4 meses, cerca de 15 pessoas teriam sido reinseridas socialmente por meio da retomada do vínculo familiar ou da conquista de uma nova moradia. E isso realmente é que tem que ser feito e não ficar vagando pelas ruas de Petrópolis, sem rumo, sem eira nem beira. Muitas pessoas, muitas dessas pessoas, elas vêm de fora para cá e acabam cometendo crimes, infelizmente, E os bons acabam pagando pelos maus. O que a gente tem visto é que pessoas vêm para cá, ficam nas ruas e cometem crimes aqui na nossa cidade. Vamos voltar para o nosso impresso, agora lá na página 21, que fala o seguinte: parte dos candidatos da Serra não declaram bens. Em Três Rios, Joacir, ex-prefeito com candidatura questionada, entra na corrida. Pois é, dada a largada para as eleições gerais de 2026. Previstas para ocorrerem no dia 4 de outubro, as eleições vão permitir que a população escolha novos representantes para os cargos de presidente, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais.
Com a proximidade do pleito, o Tribunal Regional Eleitoral publicou as candidaturas dos concorrentes, possibilitando o acesso à ficha técnica de cada um. E ao analisar as declarações de bens dos candidatos das cidades da região, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, a tendência que prevalece até o momento é a não declaração de bens por parte de candidatos aos cargos a deputado estadual e a federal. Os patrimônios podem incluir imóveis, carros, dinheiro, espécie, aplicações financeiras, participações societárias e outros direitos. E a gente tem a reportagem completa aqui para você. Você pode acessar indo às bancas apenas R$2. E aqui no Correio Serrano, na nossa coluna, fala daquele ônibus que tombou na madrugada de domingo lá na BR-040. Fala que esse ônibus fazia transporte clandestino porque não tinha o registro pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, ele não poderia circular pela BR-040, já que não poderia circular, é considerado transporte clandestino. E aí também tem outros estados. A gente já falou bastante, inclusive anteontem sobre isso, ontem sobre isso. Inclusive tem uma notícia aqui que fala comunicado de venda. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, informou que o ônibus está registrado em nome de Dina Ellis Turismo e possui comunicação de venda para o Pit Tour Transportes Limitada. Nenhuma das duas empresas era habilitada pela ANTT. A empresa Estrela Guia Turismo, apontada como responsável pela viagem, também não foi localizada entre as empresas autorizadas pela ANTT. O veículo ainda apresentava um adesivo da agência da ANTT em nome de uma quarta empresa que, segundo a agência, também está inapta. Então, gente, tem 4 empresas aí. Imagina agora na justiça para pedir o ressarcimento, danos materiais, morais, né? Na justiça, 4 empresas provavelmente vão responder. E complicado, né? E aí o que dizem os citados? Procurado pelo Correio Petropolitano, a defesa da empresa Estrela Guia Turismo afirmou que não fará manifestações sobre o caso neste momento e eventuais esclarecimentos e manifestações serão apresentados oportunamente nos autos do processo, ou seja, na justiça. E também a Agência Nacional de Transporte Terrestre alerta que o transporte interestadual, porque eles saíram lá de Minas Gerais, estavam indo para Copacabana, para a praia, no Rio. Então é um transporte interestadual, realizado por empresas ou veículos não habilitados, expõe os passageiros a riscos, já que não há garantia de cumprimento aí de todos os termos, de todos os requisitos exigidos pela agência quanto à regularidade da empresa, segurança do veículo, documentação, seguro, autorização da viagem, até porque a gente viu, infelizmente, vários relatos dos sobreviventes a esse acidente de que os cintos de segurança não estavam funcionando. É uma tristeza, né? Agora a gente vai passar para outras notícias mais em âmbito nacional, porque segundo o IBGE, as vendas do varejo cresceram em junho 0,5% na comparação com maio. No primeiro semestre, a alta foi de 1,9% e o Rio de Janeiro teve destaque no varejo ampliado, que reúne também veículos, material de construção e atacado de alimentos. A pesquisa mensal do comércio do IBGE, na passagem de maio para junho de 2026, voltou a crescer após registrar uma alta de 0,5% na série de volume livre de influências sazonais. Com esse resultado, o setor se aproxima novamente do maior patamar já registrado pelo IBGE. Então, esse é um resultado de crescimento depois de 2 meses. O mês de abril foi de queda de 1,5%, e o mês de maio de um número ali positivo, mas muito próximo da estabilidade, que foi de 0,3%.
No primeiro semestre, o resultado também foi positivo. Entre janeiro e junho, as vendas do varejo cresceram 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Abril foi o único mês deste ano com resultado negativo. Com esse resultado agora, né, então tem uma recuperação, né, depois da queda tem uma certa recuperação, e o resultado agora de junho de 2026 está da ordem ali de 0,8% abaixo do patamar recorde que eu tinha dito que tinha sido atingido lá no primeiro trimestre. Entre os segmentos, o resultado foi dividido. Das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE, 4 tiveram alta e 4 registraram queda em junho. Do lado positivo, o principal setor que teve crescimento foi de outros artigos de uso pessoal e doméstico. Ali tem resultados de vários nichos, dentre eles de lojas de departamentos, lojas de brinquedos, joalherias, artigos esportivos. Na outra ponta, tecidos, vestuário e calçados tiveram a maior queda entre as atividades. Para destacar que as vendas desse segmento recuaram 2,6% na comparação com maio. O que mais caiu, né, dessas 8 atividades foi a atividade de tecidos, vestuário e calçados, né? Então temos aí esses dois extremos para os resultados setoriais. No Sudeste, o destaque aparece no Rio de Janeiro. Na comparação de maio com junho, o varejo ampliado fluminense, que inclui veículos, material de construção e atacado de alimentos, cresceu 2,1%. Já no Brasil, o varejo ampliado recuou 1% no mês, mas cresceu 4,9% na comparação com junho do ano passado. Ao todo, 24 dos 27 estados tiveram alta nas vendas do varejo. Em 2025, o Brasil registrou redução de 30% nas mortes por malária e de 30,7% nos casos da forma mais grave da doença. As mortes passaram de 56% em 2024 para 39%. No mesmo período, foram registrados 118 mil casos de malária contraídos no território nacional, 15% menos que em 2024 e o menor número desde 1978. Os dados refletem o início da oferta da tafenoquina no SUS, medicamento em dose única usado a partir de 2024 para prevenir novas manifestações da malária, além da ampliação do diagnóstico, da oferta de testes e do tratamento adequado. Os resultados foram apresentados neste dia 17 pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que reúne profissionais e pesquisadores para discutir doenças tropicais, entre elas a malária. Durante a programação, o ministro abordou as metas do Brasil Saudável, que prevê eliminar ou reduzir como problema de saúde pública doenças e infecções de transmissão vertical até 2030, incluindo a malária. Entre os principais avanços nos tratamentos disponíveis no SUS está a tafenoquina, incorporada em 2023 para pacientes adultos com 16 anos ou mais e peso de 35 quilos ou mais, cuja oferta começou em 2024. Administrado em dose única, o medicamento tem ação prolongada e ajuda a evitar que a doença volte a se manifestar. O medicamento já foi utilizado por mais de 33,7 mil pessoas até junho de 2026. Além disso, desde março de 2026, a tafenoquina também está disponível em uma formulação para crianças a partir de 2 anos de idade e com peso mínimo de 10 quilos. Até junho, 1.446 crianças e adolescentes já haviam recebido tratamento no Brasil. E agora, olha só, gente, a gravidez é marcada por uma série de mudanças no organismo da mulher e a alimentação também precisa acompanhar essa nova fase. O nutricionista Yuri Viveiros conversou com a nossa equipe e explicou a importância das gestantes terem uma alimentação adequada e acompanhar o ganho de peso. Apesar de ser comum ouvir que a gestante precisa comer por 2, o aumento das necessidades nutricionais durante a gravidez não significa que está liberado comer qualquer tipo de alimento ou em grandes quantidades. Segundo o nutricionista Yuri Viveiros, uma das principais dúvidas que chegam ao consultório está justamente relacionada às quantidades necessárias para que o ganho de peso aconteça de forma adequada. É um pensamento muito errado. Por quê?
Na verdade, ela tem que aumentar a quantidade calórica, a quantidade de nutrientes, mas não necessariamente para 2, porque a gente tem que fazer o ganho de peso controlado. A necessidade de um ser humano adulto é completamente diferente da necessidade de um feto durante a gestação. Mais do que simplesmente aumentar a quantidade de comida, a alimentação durante a gestação precisa levar em consideração a qualidade do que é consumido e as necessidades nutricionais de cada fase. Entre os nutrientes que merecem atenção especial estão o ácido fólico e o ferro. O ácido fólico participa de processos importantes para o desenvolvimento do bebê, enquanto o ferro está relacionado à formação das células do sangue e às necessidades aumentadas do organismo durante a gestação. Outro assunto que ainda gera dúvidas é o consumo de alimentos crus. De acordo com o especialista, não existe uma proibição generalizada de todos os alimentos crus, mas é necessário ter atenção à higienização, e as carnes cruas ou mal passadas, por outro lado, devem ser evitadas. De uma maneira geral, eu sempre recomendo aos meus gestantes evitarem de consumir os alimentos crus, principalmente na rua, né? Então, assim, se for comer em casa, sempre fazendo essa correta higienização. É importante ressaltar que o acompanhamento nutricional também deve considerar a rotina e as particularidades de cada paciente. Além disso, a comunicação entre profissional e gestante é de extrema importância para que as orientações sejam possíveis de serem aplicadas no dia a dia. Algumas gestantes já têm filho, então tem toda uma rotina. Então, muitas das vezes não consegue viver em função da gestação somente, só da dieta, de se cuidar. Então, a gente tem que sempre escutar bastante as necessidades do paciente, de rotina, de horário, e conciliar com o acompanhamento para fazer o ganho de peso de forma mais adequada. Por fim, o nutricionista reforça ainda que a gestação não deve ser encarada como um período de restrição alimentar extrema, mas também não significa que todos os alimentos estejam liberados. O equilíbrio entre quantidade, qualidade e necessidades individuais é fundamental para uma alimentação adequada durante essa fase. Como que a gente consegue conciliar isso dentro da alimentação saudável? Super normal. Nessa fase do desejo, é super natural, come o que tiver vontade de comer, obviamente sem exageros, e retorna à sua alimentação normal assim que possível. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Voltamos. E uma pesquisa inédita sobre o impacto das apostas online, as bets, mostra que 4 em cada 10 mulheres brasileiras, ou seja, 42%, já apostaram ou ainda apostam em plataformas digitais. Desse total, 20% continuam apostando e 22% já apostaram, mas pararam. O levantamento também aponta que mesmo entre as mulheres que nunca apostaram, há impacto direto das bets dentro das famílias. Entre as mulheres que nunca apostaram, ou seja, 58%, 12% são afetadas por parentes ou amigos que apostam. Com isso, mais da metade das mulheres brasileiras, 54%, sente os efeitos das apostas online, seja por apostar ou por conviver com alguém que aposta. A pesquisa mostra ainda que 72% das apostadoras têm filhos. Nesse caso, essas mulheres apostam cerca de 1,6 vezes mais do que as que não têm filhos. Entre as apostadoras, 49% jogam em cassinos online. Outras 29% apostam em jogos de sorte instantânea e 26% fazem apostas em futebol. Outro dado que chama a atenção é a forma como as mulheres enxergam as apostas. Segundo o levantamento, elas recorrem aos jogos não apenas por lazer, mas também como uma tentativa de complementar a renda e pagar despesas do dia a dia, como contas, alimentação e itens para os filhos. Em alguns casos, a aposta passa a ser vista como uma forma de trabalho ou investimento. O impacto também aparece dentro dos lares. Para 67% das mulheres entrevistadas, as apostas estão acabando com as famílias brasileiras. Além das perdas financeiras, 24% das pessoas impactadas relatam conflitos familiares, 24% apontam perda de confiança e 21% relatam desgaste emocional. A pesquisa ainda mostra que 23% dos brasileiros já presenciaram ou conhecem alguma situação em que as apostas contribuíram para casos de violência dentro das famílias. Além disso, para 72% das mulheres entrevistadas, a publicidade das apostas contribui para que as pessoas apostem mais do que deveriam. E 79% dizem que as redes sociais passaram a mostrar mais conteúdos sobre bets depois do primeiro acesso às plataformas. Diante desse cenário, 62% das mulheres defendem a proibição dos jogos online no Brasil. A pesquisa também mostra que as apostas chegam a crianças e adolescentes, mesmo com a proibição para menores de 18 anos. Segundo o levantamento, em muitos casos o acesso acontece com o uso do CPF de um adulto da família, com ou sem consentimento. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar de futebol, artes marciais e também ginástica rítmica. A gente começa essa edição aqui em Petrópolis. A atleta petropolitana Ângela Azevedo, de 16 anos, vive um momento de grande alegria após conquistar no último fim de semana o título do Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo 2026 em Brasília. Integrante da Seleção Brasileira Sub-21, Ângela acrescenta mais uma importante conquista à trajetória que vem sendo construída com disciplina, dedicação e resultados expressivos. A vitória representa mais um capítulo de destaque na carreira da atleta que vem se consolidando entre os principais nomes jovens do taekwondo brasileiro.
O novo título nacional amplia um currículo marcado por conquistas em competições de alto nível no Brasil e também no exterior. Toledo, a gente não pode deixar de destacar a Ângela, ela é verdadeiramente um fenômeno do esporte, um fenômeno do taekwondo. Já veio aqui na TV Correio da Manhã mais de uma vez conversar com a gente e é muito bom a gente ver uma atleta petropolitana tendo resultados tão bons assim. Com certeza, dá pra ver que ela não é qualquer coisa quando ela, aos 16 anos, ela já tá na seleção brasileira sub-21 da categoria. Não é pouca coisa, é de se destacar. Sem dúvida nenhuma, Toledo. A gente destaca que, é claro, o projeto da Ângela é pensar ali em 2028, porque a gente tem a Olimpíada e do jeito que ela está explodindo verdadeiramente na categoria, a gente tem que destacar que agora já é uma meta, já não está mais na etapa do sonho, agora verdadeiramente é uma meta ali para a Ângela e ela tem grandes chances de conseguir participar realmente desse sonho olímpico e a gente deseja muito sucesso para ela na carreira. E é claro, a TV Correio da Manhã está de portas abertas para todas as vezes que a Ângela querer vir aqui, porque a gente está, mais uma vez, destacando o esporte petropolitano. E no meio do destaque do esporte petropolitano, a gente não pode deixar de comentar dos projetos sociais, porque a Ângela é fruto de um projeto social, ela não era desse mundo das artes marciais e no meio daquela situação da tragédia, ela foi acolhida num local que justamente tinha esse quesito do esporte e tinha o taekwondo, foi onde ela se encontrou e virou essa realidade desse esporte tão importante. Exatamente. E é claro, agora, nesse momento que ela já está se consolidando, a gente, é claro, torce para que o futuro dela seja ainda melhor. E agora, trocando de esporte, a ginástica rítmica do Brasil fez história neste domingo e conquistou 2 inéditas medalhas de ouro no Campeonato Mundial da modalidade, realizado em Frankfurt, na Alemanha. O primeiro ouro veio na exibição com 5 bolas e o segundo na chamada série mista, em que as atletas se apresentam com 3 arcos e 2 maçãs, um instrumento parecido com um pino de boliche. Toledo, aqui no Brasil a gente já tem um grande destaque para a ginástica artística, com grandes nomes como a Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e tantos outros, mas nesse momento os grandes holofotes e esse feito inédito é a ginástica rítmica, que também é uma categoria muito grande e que o Brasil, mesmo não tendo títulos tão expressivos, ainda tem uma grande tradição na categoria. Exato, o Brasil sempre estava ali tentando beliscar um pódio, tentando beliscar um ouro também, nunca conseguia, mas agora conseguiu um feito muito importante que a gente espera, que dê uma sequência de principalmente um ânimo a mais para a sequência da temporada, sequência também chegando nas Olimpíadas e que seja uma disputa, uma outra disputa de medalha do Brasil nas Olimpíadas. Exatamente, Toledo. A gente destaca aqui, agora que a gente já passou da Copa do Mundo, a gente já está entrando nesse ritmo olímpico, a gente já está dando uma atenção maior e muito merecida para outras modalidades e a ginástica rítmica está sem dúvida nenhuma entre elas. Inclusive, com esses 2 títulos, com essas 2 medalhas de ouro, o Brasil já conseguiu a vaga justamente antecipada para essa competição, então já está confirmado. Vai ter Brasil na ginástica rítmica, é claro, é uma classificação que normalmente sai um pouco mais para frente, mas as nossas brasileiras já estão lá e a gente fica muito na torcida por elas. Exato. Porque a gente dá muito destaque, mais uma vez dizendo, para a ginástica artística e a gente torce que com essas conquistas a gente consiga dar um destaque maior também para a ginástica rítmica. Perfeito. E agora no futebol começamos pelo Flamengo, que deu show fora de casa. O rubro-negro goleou o Mirassol por 5-1 no estádio Maião e aproveitou o tropeço do líder Palmeiras para diminuir a distância na tabela. Carrascal abriu o placar no primeiro tempo e na etapa final, Luiz Araújo, Pedro 2 vezes e Samuelino completaram a goleada. Com o resultado, o Flamengo chegou a 45 pontos e ficou mais perto do Palmeiras, que segue na liderança com 48, mas temos que lembrar que o time carioca tem um jogo a menos. Além da goleada, o destaque individual foi Pedro, que marcou 2 vezes e chegou a 14 gols no campeonato. Hugo, com certeza foi uma atuação de muito destaque do Flamengo, 5-1, não é qualquer dia que tem uma goleada dessa, e é uma atuação que deixa a torcida mais animada, principalmente para quarta-feira, para o jogo contra o Cruzeiro e também para o restante da temporada também, que dá um respiro bem legal. Sem dúvida nenhuma, Toledo, a gente tem que destacar que foi realmente um jogo muito expressivo do Flamengo e um placar expressivo também, porque a gente comentou bastante sobre um jogo bem parecido que foi o do Vitória na semana passada, só que o Flamengo estava pecando pelaquela imprecisão, por toda aquela dificuldade para fazer o gol. Dessa vez não, o Flamengo realmente conseguiu se impor e conseguiu esse resultado muito expressivo contra o Mirassol, que está muito fragilizado nesse ano.
As perdas que eles tiveram entre a última temporada e entre essa realmente pesam muito, e é um time que está brigando seriamente ali contra a zona de rebaixamento e, consequentemente, brigando para não cair para a Série B pela primeira vez na história. Exato. E agora, e falando desse jogo também, tem que destacar a boa partida do Pedro também, mas acho que o time todo fez uma ótima partida. Luiz Araújo fez um gol muito importante. Lei do ex, inclusive. Exato, a lei do ex, muito legal, que ele contou a história dele lá, até chorou, comemorou e chorou, é muito engraçado também. Fez um gol muito importante, afinal ele estava machucado e teve esses 2 gols do Pedro, mais uma ótima atuação do Carrascal, que também pode-se dizer que protagonizou um lance polêmico, né? Porque teve um lance que ele sai correndo, provavelmente ia sair cara a cara com o goleiro, e acaba que o jogador do Mirassol não foi expulso. Exatamente, a gente está tendo algumas inconsistências na arbitragem. Vamos também falar de um lance do Botafogo que eu acho que é até mais polêmico que esse. Então, assim, a gente está tendo essa adoção dessas novas regras justamente por conta da Copa do Mundo, mas tem muita coisa que ainda está meio estranha no futebol e que precisa ser acertada para a gente poder ter um padrão, porque eu diria que a gente voltou da Copa do Mundo com a arbitragem mais precisa do que a gente entrou, mas ainda assim a gente está tendo uns erros que está gerando essa polêmica que é muito desnecessária. Exatamente. E se o Palmeiras perdeu uma grande chance de manter a vantagem na ponta, o time paulista saiu na frente 2 vezes, mas conseguiu levar a virada do Fluminense por 3-2 no Maracanã. Gustavo Gomes e Maurício marcaram para o Palmeiras, enquanto Hulk, Serna e Germancano fizeram os gols do tricolor. O gol da virada saiu nos acréscimos com o atacante argentino. A vitória foi a primeira do Fluminense depois de 8 partidas sem vencer no Brasileirão. O resultado também colocou o tricolor na 4ª posição com 38 pontos. E o Palmeiras segue na liderança, mas agora, como nós adiantamos, com apenas 3 pontos de vantagem para o Flamengo. Toledo, a gente tem que destacar aqui que foi uma vitória muito importante do Fluminense, levando em conta que, é claro, o time passou por uma troca de comando. Agora a gente está com o interino Petropolitano Marcão, então foi uma situação bem positiva para esse time do Fluminense e num jogo improvável, né, Toledo? Porque, levando em consideração a fase desses 2 times, o Palmeiras era amplamente favorito. Exatamente, mais uma vez que o Marcão, que tem um apelido até engraçado de bombeiro, né? Porque ele sempre chega no Fluminense quando a situação tá pegando fogo, quando tem um incêndio para apagar, e agora ele chegou com um resultado muito positivo, improvável também, e dá para ver até uma melhora do Fluminense nesse jogo principalmente. E a gente tem que comentar também que nesse jogo também tivemos um lance meio conturbado, que foi um lance que a bola toca na mão do Maurício, que seria pênalti para o Fluminense. Exatamente, Toledo. Eu vou ser muito sincero, eu vi as imagens, mas eu não consegui chegar numa conclusão exata se a bola desvia nele mesmo antes. Porque se tiver desviado, a gente sabe que não é pênalti, porque é uma situação que não tem como o jogador saber onde é que a bola vai parar. Então, se não tiver desviado, eu acho que é pênalti, que deveria ter sido marcado, mas caso tenha desviado, aí é uma situação que para mim é um pouco diferente. Até o momento, eu não vi nenhum lance que mostrava que desviou não, tá, Toledo? Porém, a gente não pode deixar de desconsiderar esse lado. Mas falando do jogo em si, deixando de lado as polêmicas, um resultado muito positivo para o Fluminense e que o resultado de fato saiu da cabeça do ídolo deles, que é justamente o Germancano, que é um jogador tão importante e que na última temporada e até o momento nessa vivia com muitas lesões numa situação muito complicada. E eu acho que o destaque negativo da partida é o Carlos Miguel, né, Toledo? O goleiro do Palmeiras, que já salvou muito o Alviverde, mas que vem vivendo uma fase verdadeiramente terrível. Tá falhando demais. Exato, falhou no jogo contra o Cerro Porteño, no jogo em casa, na Libertadores, que era para ser um jogo mais tranquilo, né, pro Palmeiras abrir uma distância considerável pro Cerro Porteño. Aí o Verratti, ex-jogador do Vasco também, chutou e ele saiu meio esquisito, não sabia se saía, se ficava no gol, acabou que falhou no lance e prejudicou o Palmeiras na Libertadores e agora foi protagonista negativamente mais uma vez. Exatamente, Toledo. E falando do Fluminense, vamos ver se com essa troca de comando, vamos ver se com o Bombeiro Marcão o time consegue se classificar contra o Independente Rivadavia. É claro, a missão não é fácil, principalmente levando em conta que o jogo é fora de casa. E é claro, o Fluminense vai estar com alguns desfalques. O principal deles, sem dúvida nenhuma, o Savarino, que para mim é o melhor jogador do Fluminense nesse ano, mas que não vai estar disponível muito provavelmente nesse jogo da Libertadores. E se Flamengo e Fluminense sorriram, o Vasco teve um domingo para esquecer. Cruz Maltino perdeu por 3-0 para o Santos em São Januário. Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Peixe decidiu a partida na etapa final. Gabigol abriu o placar,
o Ilharão ampliou e após uma cobrança de falta de Neymar, Luan Pérez fechou a conta. Com a derrota, o Vasco caiu para a 19ª posição, com 22 pontos e segue na zona de rebaixamento. Já o Santos chegou a 25 pontos e deixou o Z4 e respirou na luta contra a queda. A partida teve o Neymar como destaque, participando diretamente dos 2 últimos gols do Santos. Hugo, a gente havia destacado aqui, muita gente comentando também, que esse jogo seria um dos jogos mais importantes do Vasco na temporada, principalmente nessa disputa justamente contra o Santos para sair da zona de rebaixamento. E é engraçado, a gente já comenta isso aqui sempre, a gente consegue ver uma melhora do time do Vasco com o Pedro Emanuel, mas não consegue emplacar um resultado positivo. Exatamente, Toledo. Você até comentou que teve um primeiro tempo equilibrado entre as 2 partidas. Eu não concordo, porque o Vasco amassou o Santos até o primeiro gol, justamente do time paulista. O Vasco foi amplamente superior, jogou muito melhor, estava verdadeiramente amassando, só que o Vasco está pecando em não ter aquele finalizador, não ter um Verratti, por exemplo, que é justamente aquele jogador que pode não ser o melhor tecnicamente, mas vai estar lá e tem aquele faro de gol. O Vasco não tem isso. Quando o Brenner finalmente deu a desencantada, o jogador se machucou, infelizmente está fora nessas próximas partidas. Então, assim, é uma situação muito complicada de um time que vem jogando bem. Não dá para deixar de destacar que o Vasco vem jogando bem. Jogou bem contra o Olímpia, jogou bem contra o Bahia, jogou bem agora contra o Santos. Só que, quando você não faz o gol, não tem como fazer o resultado. E sem o resultado, o time está justamente nessa posição que eu acho que não identifica justamente como que é o campeonato, como é o futebol jogado pelo Vasco, mas que é incontestável, né, Toledo? Do time que não faz gol não tem como ter muita coisa no futebol. Essa campanha do Vasco está me lembrando muito o América Mineiro de 2023, que jogava muito bem contra todos os times, só que não conseguia ganhar. E o Vasco está numa situação parecida, porque, é claro, tem seus jogos ruins, não deixando de destacar isso de maneira alguma, não querendo achar que o campeonato do Vasco é mil maravilhas, só que principalmente depois que o Pedro Emanuel assumiu, o time vem jogando bem, vem acumulando chances, só que não tem esse finalizador. Inclusive, uma estatística muito preocupante, que nos últimos 3 jogos o Vasco teve mais de 60 finalizações e não fez nenhum gol. Então isso mostra que, assim, criação tem, o jogo tem, só que, infelizmente, não está conseguindo sair esse gol que determina o resultado. Exato, a gente tem acompanhado a situação do Spinelli, né, que não tem feito ótimas atuações pelo Vasco. Péssimas atuações. Péssimas, verdadeiramente. E agora chegou o Colídio, fez um bom jogo, pode-se dizer, mas é aquilo, o primeiro jogo ainda tá tentando se adaptar e tem tudo para resolver esse problema do Vasco da camisa 9. Né? Vamos ver, porque ele não é atacante, né, Toledo? Ele é mais um ponto esquerda, jogou de ponta, inclusive jogou bem. E foi justamente quando ele saiu que o Vasco começou ali a se descontrolar e se desequilibrar. E até um destaque, Toledo, que a gente não pode deixar de falar, é de toda aquela situação polêmica do Thiago Mendes com o Neymar. E foi uma situação, Toledo, que na minha visão é de jogo, sinceramente, porque, assim, o Thiago Mendes e o Neymar não se gostam, claramente. O Thiago Mendes, inclusive, já deu uma entrada desleal no Neymar lá na época da França, então faz total sentido ter uma mágoa entre os 2 jogadores. Só que o Neymar, no primeiro turno, chamou o Thiago Mendes de babaca em rede nacional, né? Como que você vai cumprimentar um cara que já te criticou, né? A gente sabe que no mundo do futebol tem muita coisa que acontece em off que a gente nem sabe e que é normalizada. Então, se tivesse tido esse xingamento em off, eu acho que aí poderia ser uma situação mais amenizada. Mas quando a gente está falando de rede nacional, principalmente com jogadores de futebol, que são jogadores que a gente sabe que tem o ego muito elevado e a imagem é muito importante, então, assim, diria que foi um lance de jogo, tanta provocação do Thiago Mendes de não complementar, quanto as provocações do Neymar depois do jogo. Então acho que, assim, tá tudo justo. O que para mim é problema são as pessoas querendo problematizar uma situação que é muito do futebol. Exatamente. E fechando a rodada dos cariocas, o Botafogo também saiu derrotado. O alvinegro perdeu por 1-0 para a Vitória no Barradão. O único gol da partida foi marcado pelo time baiano, que conseguiu segurar a vantagem até o apito final. E com o resultado, o Botafogo terminou a rodada na 11ª posição com 30 pontos. O time agora tenta se recuperar na temporada depois de uma semana com resultados negativos no Brasileirão e na Sul-Americana. Toledo, nesse jogo eu acho que de futebol a gente não tem muito para destacar. A gente teve, é claro, o gol de pênalti do Vitória, então assim... Um jogo bem abaixo. Um jogo bem abaixo, mas o ponto principal é, sem dúvida nenhuma, a entrada do jogador do Vitória no jogador do Botafogo,
que aí, na minha visão, era para expulsão, né, Toledo? Não tem como. Exatamente. Mais um lance polêmico. Eu acho que o único jogo que se livrou dessas polêmicas, acho que foi o jogo do Vasco, né? Todo jogo ali, Fluminense, Flamengo e também o do Botafogo tiveram algumas polêmicas. Acho que a menos pior ali foi o do Flamengo, né? Afinal foi 5-1, já tinha sido um resultado bem tranquilo. Mas é aquilo, a gente espera que essa arbitragem melhore. Afinal, a gente já teve mais tempo de bola rolando nessa última rodada, comparado às últimas, o que já é bem positivo. Exatamente. E vamos ver como é que vai ser a vida do Botafogo nesses próximos jogos, depois desses dois resultados negativos. E, é claro, o Franklin Carvalho, que continua no comando até o momento dessa gravação. Pode ser que daqui a pouquinho ele seja demitido, mas a gente tem que destacar que se a gente tem 2 jogos em um placar agregado de 7-1, não é muito comum, principalmente aqui no futebol brasileiro, que o técnico se mantém. Exatamente. Hugo, infelizmente nosso tempo acabou, mas a gente volta na próxima edição do Esportivo com mais informações do mundo dos esportes. É isso, gente. Até a próxima. E a gente volta já já com mais notícia. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e a gente começa esse bloco falando da crise do transporte público em Petrópolis. Olha só, gente. Mais um ônibus da Turpe apresentou uma falha durante uma das viagens e desta vez o problema foi em uma das rodas enquanto o veículo trafegava pela BR-040 em Petrópolis na tarde de segunda-feira. O incidente chamou a atenção mais uma vez para as condições de segurança dos veículos da frota. Passageiros da linha Vila Rica, atendido pela empresa Turpe em Petrópolis, passaram por um momento de tensão na tarde desta segunda-feira na BR-040. Um coletivo da empresa apresentou um problema em uma das rodas, o que assustou quem estava no ônibus. A Turpe informou que o veículo foi substituído. Aí, ó, o vizinho da Vila Rica, quase soltou a roda na BR, ó. Todo mundo tem que subir a pé. Feia coisa. Que anda no ônibus com medo. Vale destacar que a Turpe apresentou os piores índices do relatório mensal operacional do mês de junho. A empresa programou cerca de 37 mil viagens, mas realizou aproximadamente 32 mil, ou seja, realizou apenas quase 87% das viagens. Segundo o relatório, das quase 5 mil viagens não feitas, 747 foram por falha mecânica e pouco mais de 4 mil por outros motivos. Os problemas envolvendo o transporte público em Petrópolis lideram as reclamações da população. Falhas mecânicas, atrasos, redução de horários e ônibus em condições questionáveis se tornaram parte da rotina de quem depende dos ônibus diariamente. E essa Turpe, né? É péssimo, né? Falta ônibus, os ônibus estão tudo ruim. Tá horrível, principalmente a Turpe, as outras estão regular. Péssimo. Quebrado. Pneu careca. A gente mora no lugar mais alto, tem que subir a pé. Quebra 3 vezes por dia, de manhã, de meio-dia à tarde. É todo dia. É péssimo, péssimo. Falta para melhorar, falta muito. Tá muito ruim. O ônibus se quebra, o ônibus sem manutenção, pegando fogo. Tá complicado. Que nem hoje, meu bairro tá com ônibus só. A gente sobe a comunidade chorando, para ele não perder o freio na subida.
Né? O motorista não tem culpa. Eles não têm culpa, coitado, porque eles têm que andar com ônibus assim. De acordo com o documento de junho, a empresa também registrou 244 veículos com falha mecânica em operação. A frota percorreu cerca de 792 mil quilômetros no período, com registro de uma falha mecânica a cada 3.200 quilômetros. Para os usuários do transporte público, o valor da passagem não é justo diante da qualidade do serviço prestado. Não é justo. Não é justo, não. Tá difícil viver aqui. Porque tu vai em lugar aí que você anda muito e paga menos do que isso. É uma passagem muito cara. Porque em outras regiões aí, no Rio, por exemplo, 5, 6 reais tu anda muito. Pelos ônibus que são, eu acho que é bem ruim. Deveria ser de graça. Eu acho que a prefeitura, pelos ônibus, a sucata que é, os ônibus vivem quebrando. Tinha que ser de graça. Pois é, gente. E olha só, a Prefeitura de Teresópolis vai ter que comprovar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio a suspensão imediata da licitação que visa a contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços de locação de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação e também a terceirização de impressão. O pregão tem um valor total estimado em mais de 25 milhões de reais. A decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro veio após análise do pedido de tutela cautelar pela empresa Inteligência Artificial, Tecnologia e Refrigeração, que denunciou que o edital da Prefeitura de Teresópolis tem cláusulas restritivas à competitividade, dificultando a participação plena de outros competidores. A Corte também relatou a ausência de um roteiro detalhado, critérios objetivos de avaliação, um prazo compatível com a complexidade dos testes e uma previsão clara de acompanhamento pelos demais. Além disso, a Secretaria de Tecnologia deve apresentar cópias dos documentos referentes ao pregão número 90.040 de 2026 e terá que atualizar o Portal da Transparência e o Portal Nacional de Contratações Públicas com os atos do certame, além de comunicar a empresa vencedora do certame. Outro ponto foi um termo específico que exigiu um modelo determinado sem admitir soluções equivalentes, além de exigir um sistema operacional próximo do fim, o que, segundo eles, restringe a disputa e evidencia uma deficiência no planejamento da contratação. Em razão disso, os representantes da empresa pediram a suspensão do pregão até o julgamento. Analisando o cenário, o Tribunal de Contas ressaltou que a Prefeitura não demonstrou que a suspensão vai causar a interrupção imediata de serviços essenciais nas secretarias de saúde ou educação. E a nossa equipe procurou a Prefeitura de Teresópolis em busca de um posicionamento, mas não tivemos respostas até o momento. E a Prefeitura de Petrópolis intensificou o serviço de manutenção de iluminação pública na cidade e promoveu nos últimos 15 dias 618 reparos em 35 localidades. O trabalho é promovido pela Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública por meio do Departamento de Iluminação. Os principais reparos feitos no período foram trocas de luminárias, conectores e relé fotocélula, ou seja, o sensor que acende e apaga a luminária automaticamente que estavam com defeitos, além de reparos de cabeamento. As regiões atendidas foram Alto da Serra, Bairro Mauá, Bela Vista, Bingen, Bonfim, Carangola, Cascatinha, Castelânia, Caxambu, Centro, Chácara Flora, Correias, Doutor Touzete, Duques, Estrada da Saudade, Fazenda Inglesa, Independência, Itaipava, Itamaraty, Morém, Mosela, Nogueira, Quarteirão Brasileiro, Quarteirão Enguelrai, Quissamã, Quitandinha, Retiro, Roseral, Samambaia, São Sebastião, Sargento Boening, Ciméria, Taquara, Valparaíso e também Vila Rica. Oportunidade! O Cine de Teresópolis está com 94 oportunidades de emprego abertas em mais de 20 funções. As vagas são destinadas a profissionais com e sem experiência, além de oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados podem se cadastrar até o dia 24 de agosto. Ao todo, são 53 vagas destinadas a profissionais que já possuem experiência. Entre as oportunidades estão funções como ajudante de reflorestamento, atendente de farmácia, auxiliar de pizzaiolo, camareira de hotel, chapeiro, copeiro e cozinheiro. Também há vagas para cuidador de idosos, frentista, garçom,
promotor de vendas, recepcionista, supervisor de vendas no varejo e vendedor interno. Para quem ainda não tem experiência profissional, são 34 oportunidades. As vagas são para ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, frentista, operador de lojas e vendedor interno. O Cine também disponibiliza oportunidades específicas para pessoas com deficiência. São 2 vagas para auxiliar administrativo e outras 5 para a função de faxineiro. Os interessados devem procurar o Cine, que funciona no primeiro piso da Prefeitura de Teresópolis, na Avenida Feliciano Sodré, número 675, no bairro Várzea. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 horas da tarde. Para se candidatar é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e currículo atualizado. As 94 oportunidades ficam disponíveis até o dia 24 de agosto, e os candidatos devem comparecer ao local para verificar as vagas disponíveis e realizar o cadastro. E olha só, gente, um posto de combustíveis foi assaltado na noite de segunda-feira, por volta ali de 11h30 da noite, na rua Bingen, na região conhecida como 17, em Petrópolis. A gente tem as imagens aí da câmera de segurança para mostrar para vocês, enquanto eu vou narrando, enquanto eu vou falar o que aconteceu, porque 3 homens participaram do crime e, segundo a Polícia Civil, um deles estava aparentemente armado. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram a chegada dos criminosos e nas imagens um dos homens abre a porta e mostra o que seria essa imagem, dá para ver bem. Ele abre a porta e mostra o que seria um revólver a um dos frentistas. Em seguida, o suspeito se levanta, já a gente está acompanhando as imagens, o suspeito se levanta e começa a procurar dinheiro e outros objetos de valor no local. Ele abre ali o armário, ele começa a futucar em todos os lugares, tá vendo? Durante a ação, um dos funcionários é agredido com uma coronhada pelo criminoso. Pois é. E após o roubo, os 3 homens deixam o estabelecimento em um veículo, como vocês viram aí. A polícia militar foi acionada para atender essa ocorrência que ocorreu no bairro Bingen, em Petrópolis. Mas até o momento não foram divulgadas informações sobre o valor do prejuízo causado ao posto ou sobre a identidade dos envolvidos. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Retiro e está sendo investigado. A certeza da impunidade é muito grande, né? Provavelmente eles não são daqui de Petrópolis, porque ali no Bingen, em direção ao Rio de Janeiro, é um pulo. Eles saíram dali e foram em direção ao Rio de Janeiro, mas pelo menos a gente tem as câmeras de segurança. E se realmente fosse uma arma e se tivesse atirado em alguém? Muito perigoso, né? A gente sabe que em várias localidades, por exemplo, do Rio de Janeiro, os postos não funcionam até tarde. Será que aqui em Petrópolis a gente também vai ficar refém disso? Eu espero que não. Espero que a polícia consiga encontrar esse sujeito que provavelmente não é daqui de Petrópolis. Vamos saber como fica o tempo na nossa área de cobertura. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E olha só, gente, a quarta-feira deve ser marcada por um tempo mais firme e ensolarado em toda a nossa região de cobertura. O sol aparece na maior parte do dia, mas ainda há previsão de névoa e nevoeiro nas primeiras horas da manhã. Em algumas cidades, o nevoeiro também pode voltar a aparecer durante a noite. Com a presença do sol, as temperaturas sobem ao longo do dia, deixando a tarde mais quente. E agora, detalhando a nossa previsão de cidade por cidade, em Nova Friburgo, a quarta-feira deve ser de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e também durante a noite. As temperaturas ficam entre mínima de 12 e máxima de 26 graus.
Em Teresópolis, o dia também será ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. À noite, o céu deve ficar limpo e os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 27 graus. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira será de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Ao longo do dia, o tempo segue firme e à noite a previsão é de céu limpo. As temperaturas, nesse caso, ficam entre 13 e 28 graus. E agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com nevoeiro ao amanhecer. Durante a noite, o céu deve ficar limpo e os termômetros podem variar entre mínima de 15 e máxima de 29 graus. E para finalizar a nossa previsão, em 3 dias, a quarta-feira também será de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. À noite, a previsão é de céu limpo e as temperaturas vão variar entre mínima de 15 e máxima de 30 graus. Ou seja, a quarta-feira deve ter tempo firme e ensolarado em toda a nossa região de cobertura, com temperaturas subindo ao longo do dia. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! E uma última notícia para fechar o nosso jornal de hoje. Quem está passando ali pela Barão do Rio Branco tem que ter atenção porque teve um acidente agora pela manhã. Quem traz os detalhes é o nosso repórter Gabriel Toledo. Ele está na redação e fala com a gente agora. Bom dia, Toledo. Bom dia, Roberta. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Então, esse acidente aconteceu mais cedo, por volta de 6h10 da manhã, hora que o Corpo de Bombeiros foi acionado, na Avenida Barão do Rio Branco, próximo ao número 1958. A gente está acompanhando aí as imagens do momento do acidente. O carro que ficou bem destruído com a colisão contra um ônibus da TURP, e segundo a Prefeitura de Petrópolis, o ônibus estava parado no ponto de ônibus e provavelmente a motorista ou o motorista não viu. A gente ainda não tem informações sobre feridos com o Corpo de Bombeiros, mas, claro, ao longo da nossa programação a gente volta com mais informações sobre esse acidente. E, é claro, também nas nossas redes sociais. Volto com você, Roberto. Toledo, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você. Então, você que precisa passar pela Barão do Rio Branco, vai com cautela, sai um pouquinho antes, porque o trânsito está complicado. Realmente, a frente do carro ficou destruída. Você acompanha tudo durante a nossa programação. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã estou de volta. Tchau, gente! TVC, a TV do Correio da Manhã.